Assim diz o Senhor meu Deus: apacentai as minhas ovelhas. Zacarias 11:4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacentai as minhas ovelhas, aquelas que estão destinadas para a matança. E aí tem a descrição toda aqui de Zacarias 11, do verso 4 em diante, e do interesse dos pastores das ovelhas espirituais humanas em Israel nos dias de Zacarias. E ele diz que o interesse deles era dinheiro, exploração, dinheiro, e tinha aqueles, e havia aqueles pastores que nem todos eram do mesmo jeito. Nem todos eram do mesmo jeito, mas havia aqueles que gostavam mesmo daquelas ovelhas totalmente sem esperança, aquelas bem autodestrutivas, aquelas que já carregavam o desígnio da morte no coração. Essas são infinitamente mais alcançáveis. No seu desespero, elas fazem qualquer coisa. Aquelas que são destinadas para a matança, no seu desespero, elas fazem qualquer coisa. E o que o Senhor Deus está chamando os verdadeiros pastores é a cuidarem dessas, do contrário, elas vão cair na mão do pastor perverso, sem piedade, que são aqueles que as compram para devorá-las, são os que querem a elas para venderem e acharem que quanto mais ovelhas eles tenham, mais o Senhor é louvado, porque eles se tornam ricos. Quanto mais ovelhas, mais riqueza. Para esses pastores que não se compadecem delas. Está aqui, Zacarias 11. E há outros também, há aqueles que exploram até aquelas que estão destinadas para a matança, pobres, miseráveis. Eles dão em cima desses, porque esses, quanto menos têm, mais dão tudo que não têm. Entregam a alma. Eu conheço gente que rouba para dar para essas pessoas, que as exploram assim. Enquanto eles só pensam de fato em dinheiro. Como diz aqui o versículo 12 de Zacarias 11, dinheiro, grana. E o Senhor Deus, todavia, nos manda cuidar dessas ovelhas. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de fazer uma live ali no Instagram e vim para cá. Acho que não tive nem 5 minutos de intervalo. E lá eu estava falando sobre o fato de que se anunciou hoje nos meios de comunicação que um grupo de pastores de algumas denominações, juntamente com os seus deputados, que são, quando eu digo seus, é porque, de fato, esses deputados todos, com exceção de uns poucos, desses da chamada bancada, ou dessa frente evangélica, como vocês queiram, todos têm dono, com exceção de muito pouca gente que eu conheço.
Os outros têm dono. Se o cara que o elegeu, ou o conjunto de pastores que o elegeu, se ele for senador, ou a grande igreja, a mega igreja que o elegeu, no caso dele ser federal, ou estadual, ou vereador, eles todos têm dono. Se o cara liga, eles já dizem de antemão: o que é que o senhor quer que eu faça? Eu nunca tive deputado que me pertencesse de nenhum modo. Mas eu tive um tempo na vida em que o prestígio que a minha existência carregava era tão forte que eu ligava para qualquer senador, qualquer deputado federal, para qualquer representativo do Congresso Nacional, e a primeira coisa que eu ouvia era isso: o que é que o senhor deseja que eu faça? Pode pedir que eu faça. O que é que o senhor deseja que eu faça? Mas o que é que o senhor deseja? Vírgula. Eu faço. O que quer que o senhor deseja eu faço? Eu ouvi isso tantas milhares de vezes. E eu não tinha nada a pedir. Às vezes era chamar atenção para alguma coisa, dizer algo que tinha a ver com alguma grande questão, um problema de natureza social no país, ou tema de interesse comum, nunca coisas particulares, jamais. Tanto é que não tem nenhum deles para se levantar, para falar nada de mim, e eu estive por aí durante décadas. Pois bem, alguns, todavia, têm os seus deputados, os seus senadores, e o que quer que eles desejem, esse pessoal está lá para fazer acontecer. Não só para marcar as audiências, mas para ir com eles, para pleitear com eles. E agora o pleito é um só nesse momento de coronavírus. Nesse tempo de coronavírus, o pleito é um só. Qual é o pleito? Não nos feches os templos. Nossos templos precisam ficar abertos. Por quê? Bom, eles vão dizer que é porque o templo é um lugar de um serviço essencial. Como se ali no templo a pessoa que entrasse ali encontrasse um respirador, uma palavra, um ouvido. Não pode. Nesses lugares, desses indivíduos, não é assim. E nos que são assim, por exemplo, nas igrejas católicas, não pode haver confissão, não pode haver contato. Tem um pastor aqui em Brasília, um padre aqui em Brasília, que sentou numa esquina e na frente da paróquia dele ficou ouvindo confissões ou desabafos. Aí quem quer para ali do lado, baixa o vidro e fala a 2 metros de distância com ele. Esse cara está mais interessado em gente do que a maioria, embora não necessariamente ele tivesse que estar ali numa época dessa de internet, de plataforma. Mas esses que estão pedindo para não fechar os templos não são todos. São os mais importantes, são os visíveis, são os da televisão, são os do rádio. É que precisam que o templo fique aberto, senão quebra a cadeia do cassino, do dinheiro, do carrossel. Quebra a cadeia. Porque eles precisam do templo para levantar dinheiro, para pagarem a TV e o rádio, para empurrarem mais pessoas incautas
desesperadas, aflitas, destinadas para a matança, com promessas grandiloquentes, maravilhosas. Tudo será resolvido se você der dinheiro para Deus, porque Deus só aceita sacrifício que seja na forma de dinheiro, e Deus não se move se você não fizer um sacrifício. Não existe nada de graça, não existe nada porque Deus é amor, não existe nada porque Deus é compassivo e misericordioso e habita com o quebrantado e o contrito de coração. Não, isso não existe. Deus só ouve a voz da grana. O único mediador entre Deus e os homens é a grana, é o dinheiro. Jesus é só a cerejinha para te atraírem. E Deus é o bolo para você vir. E eles moram dentro desse templo. Mas só são acessados se você der dinheiro nas campanhas, nos dízimos, que são todos geridos pelo dono da igreja, pelo dono da denominação, pelo patrono, pelo imperador eclesiástico. Mas vocês acreditam nisso? Meu Deus! Vocês acreditam nisso, cara? O coronavírus, no entanto, está nos ajudando a discernir. Ajudando, eu espero, você a discernir. Pelo menos isso. Porque eu venho dizendo isso há muitos anos, desde 1974, 75, 76, 77. Entrei nos anos 80 dizendo isso para todo lado, alertando. Já havia esses sinais à nossa volta. Eu tinha certeza que eles iriam crescer. Entramos nos anos 90 já com isso explodindo. 89 foi o grande ano dessa virada, onde esses grupos explodiram e a teologia da prosperidade arrebentou todas as contenções e vazou para dentro de quase todas as igrejas. E eu continuei falando que isso era uma mecânica, que funcionava assim. Falei ininterruptamente. Até o dia de hoje eu nunca parei de falar. Nunca. Às vezes uma voz gritando no deserto. Mas está aí a coronavírus para fazer uma diferenciação entre pastores que querem cuidar de ovelhas e pastores que querem arrancar a pele, as unhas, o tutano das ovelhas. Só isso. Quais são? Que diferença é essa? Você veja, por exemplo, as chamadas igrejas históricas, como a presbiteriana, luterana, metodista, a congregacional, as batistas, e outras igrejas da mesma linha de autogestão e de configuração. Todas essas não têm nenhum problema em fechar o templo. Nenhum. Você já viu? Tem algum representante da igreja presbiteriana pedindo ao presidente para que todas as igrejas presbiterianas tenham seus templos abertos para fazer culto? Nenhum deles. Ou batistas? Não. Agora, as igrejas cassino, que são as mesmas que são donas de deputados e de senadores, estão lá querendo que o culto evangélico seja considerado serviço essencial. É uma ironia. Se vocês conhecessem a verdade, vocês iriam morrer de rir. Mas morrer de rir. Porque eles estão se telefonando entre eles. Eu sei exatamente como é que funciona. Eu sei.
Eles estão se ligando, gente, a gente tem que mobilizar. Já falei com fulano, já falei com cicrano, já falei com não sei quem. Os nossos deputados, fulano, beltrano e cicrano, estão marcando uma audiência. Nós temos que ir e nós temos que pleitear, porque se fecharem os templos por causa da bosta, da porcaria, desse coronavírus do diabo, nós vamos à falência. Meu programa de TV vai sair do ar dentro de 1 mês ou 2. Sem gente no templo, sem a porta aberta, para eu dar o envelope, para eu oferecer a campanha de 5 mil, de 2 mil, de 1.000, de 500, de 100, até tirar o último centavo. Eu não pago o programa. Se eu não pagar o programa, eu não encho o templo, e se eu não encher o templo, eu não tenho a rotatividade e nem o meu ganho, que é altíssimo, nem os meus compromissos pessoais, que são pesados. Porque isso tudo existe para me servir. E eu me sirvo disso tudo. Essa é a conversa. A conversa entre eles, entre os mais amigos, é dízimo. O tempo todo é dízimo, dízimo, dízimo. Campanha, oferta, lançamento. É tudo isso. Eles não param de pensar no seu dinheiro, em levar você lá de algum modo para meter a mão em você. E é tudo mágico. Se você fizer, se você der, você vai sair de lá e alguém vai perguntar o que você aprendeu. Aí você vai dizer, eu aprendi que se eu não der, eu não recebo, eu tenho que dar. Mas se perguntarem alguma coisa sobre a vida, você não aprendeu nada. Você não foi ajudado, não foi pastoreado, não foi nada, você só foi hipnotizado, só foi sugestionado, só foi condicionado de tal modo que você virou um robô de obrigações, um escravo de desejos perversos praticados e falados em nome de Deus e em nome de Jesus nem tanto mais. São esses. As igrejas históricas, as igrejas sérias, têm relação pessoal com os seus membros. Por isso elas não têm medo de fechar a porta, sabia? Coronavírus pode ficar e durar 1 ano. A Catedral Presbiteriana do Rio não vai quebrar. Ela está ali há mais de um século, abraçando os que nascem, sepultando os que morrem. As pessoas têm um vínculo com aquela entidade como quem tem um vínculo com alguma entidade familiar profundo. Eles recebem serviços essenciais da igreja. Os doentes e os velhos são visitados. Os pastores levam a ceia do Senhor na casa dos idosos. Os que nascem sempre tem alguém da igreja para receber em nome da comunidade no hospital. É uma família. Eu fui pastor presbiteriano minha vida inteira. Fui em Manaus. Era assim que papai e eu fazíamos lá. Fui na igreja presbiteriana Betânia. No que dependia de mim, apesar de eu viajar muito, eu estive mais presente do que a maioria conseguia estar. Nas casas dos doentes, dos aflitos, nos hospitais, nas orações, no atendimento. Num tempo de coronavírus, eu não poderia fazer atendimento, eu iria fazer o que eu estou fazendo aqui. E no mínimo estariam todos os membros da comunidade lá, me assistindo virtualmente. A palavra ia ser transmitida, tudo iria prosseguir. Assim como nas igrejas batistas, pastoreadas pelos meus amigos, nenhuma relutou em fechar a porta. Nem as metodistas, nem as luteranas. Agora, você bote desse lado
os grupos sérios que tratam a comunidade como vínculo familiar, íntimo, relacional, de cuidado, de carinho, de atenção humana, e os outros que não sabem seu nome, que não querem saber, que não têm teu endereço, que não sabem chegar na tua casa, que só querem saber se você está participando da campanha e está dando dinheiro. Esses é que estão pedindo que em plena era de coronavírus o templo fique aberto. Por quê? Porque não tem evangelho no ensino deles. Não tem evangelho no ensino deles. Não tem Jesus dizendo para a mulher em Samaria, que perguntou a ele, onde é o lugar em que se deve adorar? Onde é o lugar? E não tinha coronavírus em Samaria, nem em Jerusalém, nem os romanos impediam um grupo de entrar na terra do outro, não havia fronteiras. Onde é o lugar aonde se deve adorar? Onde? E Jesus sabia o que ela estava perguntando. Ela queria saber qual era a geografia mais importante, porque ela era uma samaritana. Jesus era um judeu, embora fosse da Galiléia, tivesse crescido lá. E ela queria saber se tinha um lugar, um portal, onde Deus era mais real, onde Deus era mais presente, onde Deus ouvia melhor. Essa é a pergunta dela. Onde é o lugar onde Deus ouve mais, ouve melhor, responde mais rápido? Onde é o lugar onde se deve adorar? Entendendo-se por adoração o pacote inteiro. Eu sirvo, eu sacrifício para Ele e Ele me responde, Ele me atende conforme o meu desejo. Onde é esse lugar? Era uma pergunta assim, dessa natureza. Onde é que eu fico mais perto de Deus? Como tem gente que diz, não, eu passei para a igreja tal porque lá eu me senti mais perto de Deus. Ou eu fui para outra igreja porque lá eu senti que as minhas orações eram mais bem respondidas. Onde é o lugar? Porque em todo lugar eles estão dizendo que ali é o lugar. Aonde é o lugar? Existe esse lugar? Esse lugar cujas portas não podem fechar? Existe esse lugar? Que é como lugar um serviço essencial, não dá soro, não tem respirador, ninguém entende nada nem de gripe, nem de apêndice, nem de diarreia, não tem um analgésico para quem está com dor de cabeça, mas é um lugar de serviço essencial. E o serviço essencial é ter gente reunida para se pedir dinheiro em nome de Deus, para Deus responder mais rápido. Onde é o lugar? E Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem aqui no teu lugar, nem no lugar dos judeus lá em Jerusalém, nenhum desses lugares, nenhum deles é lugar de Deus. Todos eles são lugares de homens, de interesses humanos, de disputas humanas, de dinheiro humano, ou de vaidade humana, ou de status humano. Mas não é o lugar de adorar a Deus. Deus é Espírito, é aqui, a gente, 2 ou 3 em meu nome, eu sozinho, entrando no meu quarto,
falando com meu Pai que está em secreto, meu Pai que está em secreto, me ouvindo. Ou antes disso, Jesus diz, não andeis ansiosos, nem ansiosos de angústia por oração, nem por resposta de oração. Não andeis ansiosos por nada, muito menos por frequência a um lugar de culto. Não andeis ansiosos, porque o vosso Pai Celeste sabe. O vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, sabe? Meu Deus, mas é claro que isso não interessa. Você já leu aqui no profeta Malaquias, no Velho Testamento, no mesmo lugar onde se fala dos dízimos, no capítulo 3, você já ouviu que antes disso se diz? No capítulo 1, agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará Ele a vossa pessoa? Oxalá, ou quem me dera, diz o capítulo 1, verso 10. Quem me dera houvesse entre vocês aquele que fechasse as portas do templo. Quem me dera houvesse entre vocês aquele que fechasse as portas do templo, para que vocês não fizessem essas campanhas vazias, para que vocês não viessem supostamente usar em meu nome o altar para praticar a vaziez do capricho, do desejo da vaidade. Eu não tenho prazer em vós, eu não tenho prazer em vós. Que abris a porta do templo, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. E nem aceitarei da vossa mão nenhuma oferta. Vocês têm interesse em outras coisas. Olha só, capítulo 1, verso 11, Deus diz, no mesmo ambiente onde se manda trazer os dízimos à casa do tesouro, capítulo 3, que era o templo de Jerusalém, para recuperá-lo, que estava em ruínas, antes de dizer isso, o que Deus diz é, olha, esse negócio que vocês trazem, que vocês fazem, com o coração com o qual vocês fazem, para mim, isso e nada é a mesma coisa. Eu não habito em lugares. Olha como ele não habita em lugares. Verso 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre todas as nações o meu nome. Fora de Israel, todas as nações. Quando Malaquias falou isso aqui, foi 400 antes de Cristo. Quem eram as grandes nações daquele tempo? O Egito, a Média, a Pérsia, a Grécia. Os romanos estavam iniciando, se tornando estruturadamente grandes. Os bretões, os celtas, pessoal lá da terra de Thor e de Odin. Gente de todos os lugares. E ele diz, desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações, essas nações que eu mencionei e as outras, os índios americanos, os índios latino-americanos, os índios sul-americanos, todos os povos das ilhas que existiam há 2.400 anos atrás. Desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, mais do que o coronavírus,
em todo lugar é queimado incenso, esses incensos que os crentes aborrecem tanto. É Deus que está dizendo aqui no Velho Testamento. Em todo lugar tem gente queimando incenso e trazendo ofertas as mais variadas, comidas, flores, o que eles querem. Ofertas puras, sinceras, de gente que não tem templo, não tem Bíblia, não tem religião organizada, mas tem um coração cheio de um gestual de amor, de esperança. Esses fazem para mim culto sem saber. E o meu nome é grande entre essas nações. Vocês estão pensando que eu preciso de igreja aberta? Agora, esse pessoal que está lá pleiteando o templo aberto como serviço essencial, sem oferecer nenhuma contrapartida, a não ser a possibilidade de reunir pessoas para levantar dinheiro, para não entrarem na mecânica da falência, que não estão nem um pouco preocupados com você, e poderiam usar, se eles tivessem palavra, ensino, compreensão, discernimento, sabedoria, para passar para as pessoas, eles podiam usar esses veículos que eu estou usando aqui, que atingem centenas, milhares e milhões de pessoas. Eles poderiam, mas não se materializa o pegar no dinheiro aqui, ó. Não dá para eu pegar a tua oferta. Não dá. Para pagar a TV, pagar o rádio, pagar a estrutura, pagar o aluguel desse galpão. Guloso, de boca aberta para você entrar. E eu pedir o seu dinheiro em nome da sua miséria, da sua angústia, do seu medo, da sua falência. E eu limpar até o seu tutano. Se você vai embora e não volta mais, não interessa, a televisão vai encher isso aqui de novo. E essa é a questão, vai encher. Tem uns que são assim, estão querendo, apesar do coronavírus, que os templos fiquem abertos, para que eles, na gulodice deles, matem alguns, ou quem sabe dezenas, ou até centenas, como foi o caso daquela seita na Coreia do Sul que se negou a fechar a porta e acabou que disseminou aquilo para milhares de pessoas. E há aqueles que podem ser toscos às vezes, conservadores demais, legalistas demais, muito moralistas, muito puritanos, mas que preferem fechar a porta, apesar de qualquer coisa que eu não concorde a respeito disso. Porque o negócio deles não é dinheiro. Eles, certo ou errados, estão ali por convicção. E a maioria deles prefere, porque eles têm acesso aos seus membros, aos seus paroquianos, eles preferem mandar um e-mail, fazer um contato, mandar os grupos de WhatsApp, reunir todo mundo. Porque eles sabem que o coronavírus pode ficar 1 ano. Eles não vão perder ninguém, nem vão à falência, porque as pessoas vão tratar aquele grupo como família. É diferente. É outro espírito. Por exemplo, o Caminho da Graça aqui, que não tem templo, não tem lugar, não tem prédio, não tem propriedade, não tem nada disso, eu não tenho a menor preocupação com o coronavírus, nem aqui, nem em lugar nenhum, em nenhuma estação do caminho, ou em nenhum dos grupos que funcionam no espírito do Caminho da Graça, nenhuma preocupação. Não tem nem o que fechar, já está fechado. O lugar da reunião pode ser aqui, pode ser ali, pode ser acolá. Há 15 anos vem sendo assim, de modo que o coronavírus, nesse sentido, e nada é a mesma coisa, não vai prejudicar em coisa alguma. Por quê? Porque as pessoas se conhecem, as pessoas se relacionam, as pessoas entendem o objetivo. As pessoas colaboram, as pessoas cooperam.
as pessoas se sentem parte, as pessoas sabem que no desespero serão ajudadas, que na angústia serão amparadas, que na aflição serão socorridas. É família para elas. Ninguém precisa explicar coisa alguma, já está certo. E ninguém está atrás do dinheiro de ninguém. Nós podemos ser corpo de Cristo. É só o que podemos ser. Nós somos corpo de Cristo. Já éramos antes dessa facilidade. Agora, com muito mais facilidade. Tem gente que deve estar me assistindo aqui na África. Vamos ver se a Karen está aí. Karen Souza. O delay, ela vai me ouvir daqui a alguns minutos. Me assistindo na África. Minha ovelha. Nunca encontrei com ela na vida, mas ela me chama de Papis. Mas já participei dos assuntos mais íntimos da vida dela, como ninguém presencialmente, eventualmente, teria participado. Como eu estou fazendo aqui há algumas décadas já, pelo menos nesse nível direto e intenso, há 20 anos. 20 anos. Respondendo cartas, e-mails, pastoreando. Por isso é que tem milhares de pessoas que me dizem: você é o meu pastor, porque eu sei que eu sou. Eu as pastoreio, eu as ajudo a não se separarem, a se perdoarem, ou a se separarem sem se maltratarem, sem litigarem. Vou ajudando todo dia. Eu sei que essa palavra é cura. Tem alguém aqui que diz: Caio, eu estou na China. Bom dia, Caio. É o André Lima da Rocha. André, obrigado. Um beijo para você aí na China, que está sendo pastoreado pela minha palavra agora e está tendo o coração consolado e confortado e fortalecido. Toda culpa seja tirada, toda paz te seja dada, toda comunhão direta e livre com Deus te seja possibilitada agora, em nome de Jesus. E assim, meus queridos, tem gente em todos os lugares, no mundo inteiro. Quem tem palavra e tem boa intenção no coração, pastoreia todo mundo, pastoreia qualquer um. Japão. Deus te abençoe. Estou no Japão. Vivi, Maurício. Yoshioka. Deus te abençoe. Vivi. Beijo para você, para os meus amigos no Japão. Em todos os lugares. Madrid. Às vezes tem gente que diz: eu estou aqui na Namíbia. Estou aqui na Etiópia. Gente em todos os lugares, como na Bahia. Olha só, eu estou aqui pastoreando você em Araraquara, Denilson. Vivi no Japão, pessoal da Moca, de qualquer lugar. Por que a gente tem que ir a um lugar se a gente só tem que clicar num lugar e receber a palavra íntima da ministração segundo o Evangelho? Segundo o Evangelho. Manacapuru, lá na minha terra, olha só. Manacapuru, eu já jejuei muito, Miro, aí em Manacapuru. Já preguei, já expulsei demônios, já vi doentes serem curados aí em Manacapuru. Pergunte aos velhos de Manacapuru, eles vão lembrar. E naquele tempo tinha um campo de futebol, eu reunia as pessoas aí no campo, Ilha Bela, gente amiga de todos os lugares. Olha só, essa é uma igreja, corpo vivo de Cristo. Eu preciso ir ao Bolsonaro pedir para reunir. Agora, nesse momento aqui, eu estou com 752 pessoas. Daqui a pouco, meia-noite, eu vou ver com a minha mulher, tem 17, 20, 25 mil, 32 mil. Por quê? Porque tem palavra, e essa palavra é verdadeira, é quente.
chega no coração das pessoas em São José dos Pinhais, em qualquer outro lugar como Ribeirão Preto ou Rio de Janeiro, Toledo, do Paraná, São José dos Campos. Maravilha, está aqui o nosso corpo. E eu vou seguindo com vocês aqui em Poços de Caldas, em qualquer outro lugar. Esse é o corpo vivo de Cristo. No Jacarezinho, no Rio de Janeiro, meu beijo para o Jacarezinho, para todos os lugares, como São Bernardo do Campo, Itapevi, corpo vivo de Cristo, terras cariocas, e assim nós vamos. Olha que coisa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. O que é que pediram aqui? Eu não consigo ler. Amigos de Mairink, Porta do Sol, São Paulo, beijo para vocês. Itápolis, São Paulo, São Luís, e assim vai. Mas vocês me entenderam? Vocês me entenderam como esse argumento todo é uma falácia? Tudo tem a ver com dinheiro, com grana e com o cassino, que não pode esperar um vírus mortal terminar em meses ou metade de um ano, porque senão eles vão à falência. O desespero deles a essa altura é este. É o que a gente vai fazer para a gente não falir. A gente tem que apelar para tudo. Mesmo que muita gente morra, a gente vai pedir licença com a influência e com o poder político que a gente tem sobre esse mandatário que vai para lá e vem para cá. A gente vai usar desse poder para tentar transformar os nossos cultos em serviços essenciais ao nosso bolso. Porque esse povo não sabe de nada e a gente aproveita essa ignorância até a morte. Literalmente até a morte. Gente boa, eu estou preparando aqui, beijo para Embu, Açu de São Paulo, por aí afora, Arapuã, Minas Gerais. Beijo para todo mundo. Eu estou preparando aqui, a gente vai ter uma série de alterações, não é? Estou esperando liberarem o meu canal no YouTube, mas nós não vamos deixar de fazer as coisas nas plataformas todas, inclusive no YouTube. Mas eu estou abrindo uma programação nova. Você vai saber quando eu receber a instrução de que link você tem que clicar para entrar e receber a informação. Eu vou anunciar aqui. Por enquanto, eu peço a sua ajuda carinhosa e social, franca e humanamente aberta e sincera para a manutenção da VEM TV. Nós, por causa do vírus, eu dispensei todo mundo. Nós não estamos fazendo o programa, ele é feito assim, eu gero as câmeras todas no estúdio de fora para o portal Caio Fábio, o portal Caio Fábio espalha para as plataformas. Por isso eu estou fazendo sozinho, papo de graça só vai voltar depois que tudo isso passar, eu não sei quando vai passar, mas eu não quero que nenhum daqueles que trabalham para mim, que confiaram em mim, todos esses anos, são muitos anos, tem alguns aqui comigo há muitos anos. 13 anos, 12 anos, 10 anos, sem falar nos amigos queridos como o Ger, que me ajuda. Eu já tenho mais de 31 anos. Então aqui mesmo no Face, você está vendo aí, Papo de Graça VEM TV, contribuição. Clique aí, você vai cair em 4 alternativas, 2 contas bancárias, cartões, PagSeguro e PayPal. É tudo intuitivo, você entra, você define, você ajuda se você quiser. Se você achar que vale a pena, não é porque você, apesar disso, está recebendo a minha mensagem, é porque eu, apesar de fazer de graça tudo isso a minha vida inteira e faria até o último dia da minha vida, não quero falhar com aqueles que dependem de mim, tá bom? Então, contribua, obrigado, Ítalo. E
porque o que falou aqui, vou contribuir, Caio, é uma bênção. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, para cada um aqui. Epa, que legal, você está em qual cidade? Eu moro em Brasília, há 15 anos. Eu morava no Rio, antes do Rio, em Manaus. Eu morei alguns anos fora do país, indo e vindo, mas eu moro em Brasília. Que, por sinal, essa casa é um lugar onde a Adriana e eu, obrigado, Walter, Davi Aguiar, deposito sempre no Banco do Brasil, pode fazer isso. Essa casa é um lugar onde eu e a Adriana moramos há mais tempo. Eu, na minha vida. Ela não. Ela sempre teve o hábito de morar nos mesmos lugares. Eu é que mudei muito durante a minha vida. Essas bengalas são herança do meu pai. Meu pai andava de bengalas. Então, desde criança que eu tenho carinho especial por bengalas. Antes dele morrer, ele começou a me dar as bengalas, e quando ele morreu, ele me deu a muleta e a bengalinha que ele usava. Eu comecei com essas e fui gostando de encontrar bengalas, passei a comprar algumas, e depois as pessoas, ao verem que eu gostava, passaram a me dar. Infelizmente, o Labor foi cancelado. É um corona, mas vai continuar, nada vai parar, tá bom? Você vai participar, meu querido Jefferson Macedo. Beijo para você, tudo vai continuar. Tudo que é palavra não para com o vírus. E a gente tem os mecanismos para transcender o espaço-tempo e chegar ao entendimento de cada um, aonde cada um está. Agora, eu vou ter que parar, amanhã eu volto, 7h30 no Instagram, 8 horas aqui no Facebook. Um beijo para todo mundo. Sim, meu filho, morei em Niterói durante muitos anos. Morei em Bingá, morei em São Francisco, morei em Piratininga, em Itaipu, Itacoatiara, morei em Niterói, a minha terrinha. Eu tenho filhos lá e alguns dos meus melhores amigos estão lá. Um beijo também para Canindé, no Ceará. Um beijo para todo mundo que está aqui. Bauru, mandando beijo. Eu e o Arthur te mandamos um abraço, beijos de Araguari, Minas Gerais. Olha que coisa linda. E assim é maravilhoso conversar com vocês. Está aqui, ó, igreja, muito mais de 1, 2 ou 3 reunidos em seu nome. Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Uma realidade que Pedro, Paulo, Tiago, João, Tadeu, Bartolomeu, Simão, Judas, ninguém poderia imaginar que haveria esse dia em que um homem sentado diante de um aparato falaria com a terra toda. Que milagre! Que catolicidade, que universalidade, que coisa maravilhosa. Entrar nessa convergência espiritual com o teu povo espalhado em toda a face da terra, com todos esses que invocam o teu nome juntos em toda a terra, agora, nesse instante. Neste mesmo momento, em qualquer fuso horário. Muito obrigado. Esse é teu corpo. E nós estamos de acordo em amor, pedindo que tu visites a todos os necessitados nessa Assembleia. E de um modo muito especial nós oramos pelos Estados Unidos, que se tornaram o foco do coronavírus hoje no mundo, com as infecções crescendo para todos os lados, naquela superpotência que sofreu de um super atraso, que subestimou as consequências disso tudo.
Ajuda-os agora, são as pessoinhas que estão morrendo sozinhas. Eu te peço pela Carla, no hospital, sozinha, nos Estados Unidos. Gente sozinha e desassistida. E aqui no Brasil, salva-nos dessa esquizofrenia no processo decisório. Salva-nos. Até aqui nós somos uma casa dividida e casa dividida não prevalecerá. Salva-nos, tem compaixão de nós. É o que eu te imploro em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, tá bom? Amanhã eu estou aqui de volta, esperando todo mundo. Divulguem e venham. Beijos.